Alô, alô, galera! Estão prontos para mais um BetBox Tips? Pois é, eu vou trazer dicas de apostas dos jogos que vão acontecer nessa sexta-feira. Para falar a verdade, tem até jogo que vai acontecer hoje à noite mesmo, jogos de basquete nos Estados Unidos. Então, fiquem ligados porque a gente tem acertado muitos dos palpites. E lembre-se, a dica aqui é ouvir a nossa análise e pensar com a sua própria cabeça, tá? Não é para seguir cegamente tudo que a gente fala, mas sim entender os motivos por trás das dicas e tomar sua própria decisão. A gente vai começar aqui com a Eurocopa, né? Olha o jogo que acontece nesta sexta-feira. Espanha e Alemanha. Para mim, um dos melhores jogos aí dessa edição, né? A gente está aqui no site do Grambet 247, nosso novo parceiro que começou aí há 2 semanas e está sendo um sucesso, todo mundo curtindo. Quem não tem a conta, abre com o QR Code aqui, pode depositar, o depósito é na hora, o saque também na hora e todo mundo aproveitando o Grambet, que vai trazer promoções aí. Quem acompanha nossas lives de cassino já está participando de algumas promoções aí que vão premiar vocês. De qualquer forma, no setor de apostas do Grambet tem muita opção, né? De futebol, vôlei, tênis e tudo. E a gente pegou aqui então Espanha e Alemanha. Você vê que não tem favorito. Olha só, 2,72 para a Espanha, 2,75 para a Alemanha. É um jogo completamente em aberto. Quartas de final é o duelo dos dois times que vêm jogando melhor na Euro, né? Caíram aí juntos nessa quartas de final. A Alemanha tem a vantagem, grande vantagem, de jogar em casa, né? Porque a Euro está acontecendo na Alemanha. Aí leva essa vantagenzinha aí, o apoio da sua torcida. Mas a Espanha é um grande time, vem marcando muitos gols na competição, né? A gente viu alguns times que a gente esperava mais, como França, Inglaterra, ficaram em alguns jogos 1-1, 0-0. A Espanha não. Enfiou gol para tudo quanto é lado, né? Aqui, os dois times, tanto a Espanha quanto a Alemanha, jogam de forma muito ofensiva e têm chances de marcar gol. Então, a primeira dica vai ser: ambos times marcam sim. Então, vamos dar uma olhada onde está aqui, ó. Ambas equipes marcam sim, ó, pagando 1,76. Eu acredito que vai ser pelo menos um gol de cada um, né? Então a gente ganha essa aposta se for 1-1, se for 2-1, se for 3-2, se for 10-4, não importa. Cada time tem que fazer um gol, só não pode ficar no zero, tá bom? A gente já ganha essa aposta. A outra aposta, que acaba sendo um pouco parecida, é acima de 2 gols no jogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Total de gols da partida acima de 2. Tá pagando 1,55, tá bom? Qual que é a diferença? Que para ganhar aqui precisa ter 3 gols no jogo e não faz diferença de quem for. Então, por exemplo, se for 3-0, a gente ganharia essa aposta, mas perderia o ambos marcam, né? Porque lá precisa ter um gol de cada lado. Então, são apostas parecidas, mas que você pode pôr de repente metade do dinheiro que você está querendo para esse jogo numa e metade na outra. Lembrando que aqui, se acabar tendo exatamente 2 gols, você não vai perder nem ganhar. O site vai devolver o seu dinheiro, tá bom? Você só perde aqui se for 0-0 ou se tiver um gol, né? 2 gols você recebe o dinheiro de volta e 3 gols ou mais você ganha a aposta, tá bom? E o outro jogo? Cara, em teoria é um jogo emocionante também, né? Ó, Portugal e França. Eu vou falar aqui, para mim foi decepcionante aí a atuação de Portugal e da França. Esperava-se mais, né? Portugal sempre falam que agora vai vir com timaço e tal, e aí joga um jogo bom aí contra uma seleção mais ou menos e passa uma vergonha nos outros jogos, como tem acontecido. E a França também não foi lá muito bem. Se você for ver aqui, 3,15 para Portugal, 2,50 para a França, ou seja, a França levemente favorita. Mesma coisa, quartas de final, um jogo, se empatar prorrogação e pênaltis, como falei, Portugal passou com sufoco sobre a Eslovênia na última partida, venceu nos pênaltis, né? Foi um jogo péssimo. A França também não teve vida fácil, jogou contra a Bélgica, que sim, seria mais difícil, venceu por 1-0 com um golzinho no final, né? Então os dois times aqui estão bem sentindo uma falta de gols, na verdade, né? É um duelo de dois grandes times e a gente espera uma partida equilibrada. Os dois times, na teoria, têm bons ataques e condição de marcar gol, apesar de que não estão marcando, muito 0-0, 1-1 aí, né? Mas é um jogo eliminatório, qualquer gol que saia no começo do jogo ou no primeiro tempo ainda,
vai botar fogo na partida, porque o outro time vai ter que partir para cima e aí ou vai sair um gol dele, ou vai sair mais gol de quem marcou primeiro, ou seja, se tudo correr bem e o jogo se movimentar rápido, a gente acredita que é um jogo que pode ter um bom número de gols, tá bom? Então a gente vai no acima de 1,75 gol. Eu vou mostrar aqui para vocês. Handicap de gols, total de gols. Temos aqui total de gols asiático. Aqui, ó, acima de 1,75, tá bom? Tá pagando 1,55 de odds essa aposta. Para a gente ganhar essa aposta, precisa ter 3 gols no jogo, tá bom? Porque se tiver só 2 gols, a gente ganha metade da aposta, tá? Para ganhar essa aposta inteira, precisa ter 3 gols. E eu vou explicar rapidinho por quê. Porque quando você pega esse número quebradinho, 1,75, você está apostando metade do seu dinheiro no 1,5, que é abaixo de 1,75, e metade do seu dinheiro no 2, que é acima de 1,75. Então, para ganhar essa metade aqui, que é acima de 2 gols, precisa ter 3 gols. Mas se fizer 2 gols, a gente ganha metade de qualquer jeito, tá bom? O ambos marcam, só como vocês saberem aqui, o ambos marcam seria uma opção, mas está pagando 1,92, está um pouco arriscado esse ambos marcam aqui. Como eu falei, às vezes esses times não estão saindo do zero. Então, não vamos no ambos marcam, vamos no acima de 1,75 gols, tá? A última partida entre Portugal e França foi 2-2, só para vocês terem ideia aí do histórico recente entre os dois times. E daí, vamos para o Brasil, vamos para a Série B. No Grambet, você vai no menu da esquerda e escolhe o país, né? Então, eu vou diminuir aqui, eu vou para o Brasil e vou escolher a Série B. Já aparece todos os jogos da Série B aqui, ó. Nós vamos pegar justamente o primeiro, Ceará e Santos, tá bom? O Santos conseguiu mais uma vitória em casa na última rodada e espantou a má fase, né, que estava vindo. Tem 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos. O time subiu para a segunda colocação na tabela com 22 pontos e só está 1 ponto atrás do líder, que é o Avaí, né? O Ceará estava vindo de 4 partidas sem vitória, mas acabou conseguindo também uma vitória em casa na última rodada contra o Ituano, né, que está sendo um dos piores times da Série B. Ituano, que já foi um time muito forte, está indo muito mal aí nessa temporada. Bom, por jogar fora de casa, as casas de apostas estão colocando o Santos como azarão nessa partida, apesar de ser um time melhor. O Santos tem jogadores mais experientes e é um time melhor no papel, tecnicamente, o Santos é melhor que o Ceará. Mas você vê que está pagando aqui, ó, 2,50 para o Ceará, 3,06 para o Santos. Ou seja, pouco favoritismo, mas há um favoritismo para o Ceará, porque está jogando em casa. Como essas odds estão tão altas para o lado do Santos, permite a gente pegar algumas linhas conservadoras para o lado do visitante. Então, a nossa aposta será mais meio no handicap para o Santos. Vamos dar uma olhada aqui no handicap, ó. Handicap para o Santos, ó, mais meio, 1,52, tá bom? O que quer dizer esse mais meio? Que a gente ganha com empate ou com vitória do Santos. É igual o dupla chance, na verdade, tá, gente? Eu até vou procurar o dupla chance só para mostrar para vocês se também está 1,52. Tá 1,49 aqui, ó. Então vale mais a pena se apostar no mais meio, é a mesma aposta, né? O que quer dizer que o mais meio quer dizer o seguinte, que o jogo começa mais meio para o Santos, ou seja, se empatar, o Santos ganha de meio, né? Então a gente ganharia. E se o Santos ganhar, também ganha. Então é igual dupla chance, mas às vezes as casas têm essas diferenças. Então se a mesma aposta paga 1,49 e 1,52, em qual que a gente vai? A gente vai na 1,52, porque é a mesma aposta, né? Duh. Então vamos lá. Próximo, Brusque e Ponte Preta. Brusque e Ponte Preta. Tá aqui, ó. Brusque e Ponte Preta. Aqui é uma situação complicada, né? O Brusque está na 18ª colocação na tabela de classificação aí da Série B. Se o campeonato terminasse do jeito que está, seria rebaixado para a terceira divisão o Brusque. Veja só, hein? A Ponte Preta está brigando no meio da tabela na 13ª colocação. O Brusque joga em casa, então tem, vamos dizer, essa vantagenzinha, mas tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro da Série B. O Brusque marcou 10 gols só em 13 jogos. A Ponte Preta, quando joga fora de casa, costuma jogar na retranca também, apostando nos contra-ataques, não faz muitos gols. A gente acredita
que o Brusque, que já não tem um bom ataque, tenha dificuldade de marcar gols na Ponte também, que joga muito fechada. Por isso a gente acredita num jogo com poucos gols, tá bom? Para você ter uma ideia, só 5 partidas das 13 partidas que envolvem esses dois times na Série B tiveram 3 gols ou mais. Né, de 13 jogos, só 5 tiveram 3 gols ou mais. Por isso a gente vai acreditar no abaixo de 2 gols e meio, tá bom? Então olha aqui, ó, total de gols, abaixo de 2 gols e meio, 1,48 tá pagando aqui no Grambet, tá bom? Grambet 247, se você não tem conta, abre aí, o QR Code está na tela, vale a pena, viu? Eu já acertei um monte de aposta aqui, já vou fazer um saque amanhã, e depois eu até mostro para vocês, se vocês quiserem. Essa fica sendo, então, a dica para o jogo Brusque e Ponte Preta, tá bom? Aí a gente agora vai dar uma olhada em outro campeonato, vamos dar uma olhada em outro site também, a gente vai se mudar para o futebol feminino dos Estados Unidos, né? A gente vai para o Marsbet também, que é o nosso parceiro de apostas. Está aqui, ó. Campeonato Feminino dos Estados Unidos é a NWSL. A gente vai analisar esse jogo. É o primeiro jogo que aparece aí, que é o... Peraí. Eita, aqui. É o Portland Thorns contra San Diego Wave, tá bom? Portland Thorns contra San Diego Wave. O San Diego Wave vem numa fase muito ruim aí nessa NWSL, né? O time não vence 8 jogos, tem 3 derrotas e 5 empates, né? 8 jogos que não ganha. O Portland não vence há 3 jogos, com 3 empates e 1 derrota. O Portland é o quinto colocado na tabela, lembrando que os 8 primeiros avançam para os playoffs. Então, o Portland está em quinto, está dentro aí dos melhores 8, e o San Diego está na 10ª colocação. Então, o San Diego precisa subir aí se quiser passar para a próxima fase. O Portland joga em casa e é um time melhor no papel, é favorito para vencer. Você vê que está pagando 1,95. Aí você fala, poxa vida, deixa eu até entrar no jogo aí, 1,95 vale muito a pena, né? Pois é, tem uma coisa que a gente já falou dessa liga, que é o seguinte, os times são muito equilibrados nessa liga, né? Mesmo o que está em primeiro, por o que está em 15º, eles têm níveis muito equilibrados, não é um campeonato muito desequilibrado, não. Então, mesmo que o Portland é melhor e joga em casa, a diferença dos times não é tão grande, os jogos são muito nivelados, né? Então a gente vai numa entrada conservadora para o Portland, não vamos nessa vitória, não, vamos num handicap aqui. Então eu vou pegar um handicap aqui, ó. Tá aqui embaixo o handicap quebradinho. Aqui, ó, menos 0,25 para o Portland, tá vendo? Aqui, ó, time 1, né, H1, menos 0,25, tá pagando 1,67, é mais seguro essa aposta, tá bom? A gente pode fazer uma dupla aí com essa aposta, se vocês acham que é pouco. Eu acho que 1,67 está ótimo já, pode até fazer uma duplinha simples. O que quer dizer esse menos 0,25? Metade do nosso dinheiro está no 0,0, ou seja, o draw no bet, e metade está no menos meio. Ou seja, se empatar, a gente recebe metade do dinheiro colocado de volta. Então, mesmo que o Portland não ganhe, né, só se empatar a gente recebe metade de volta. E perderia a outra metade. E se o Portland ganhar, a gente ganha essa aposta completa a 1,67, acho que vale a pena, tá bom? Vamos ver outra dica nesse jogo, que é abaixo de 3 gols na partida, tá bom? Abaixo de 3 gols, deixa eu procurar onde está. Total de gols, abaixo de 3, ó, 1,46. Por que a gente acha que vai sair poucos gols? Porque dos últimos 6 jogos do Portland, 5 deles tiveram 3 gols ou menos. 5 jogos dos 6 tiveram 3 gols ou menos. E do San Diego, todos os jogos nessa competição, ou seja, 15 jogos, tiveram 3 gols ou menos. Portanto, é uma boa aposta aí. 1,46. Lembrando, se tiver exatamente 3 gols, a gente nem ganha nem perde. Então, a gente só perderia se sair 4 gols nesse jogo, tá? Se sair 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, a gente ganha. Se sair 3 gols, a gente recebe o dinheiro de volta. Vale a pena essa aposta. E daí, da NWSL, nós vamos pular aqui. A gente vai para o voleibol, ó. É aqui mesmo no Marsbet. Eu mudo para o voleibol mundial, né? E vou para a Challenge Cup, que a gente já falou da Challenge Cup, que está tendo a masculina e a feminina. Falamos ontem da feminina, agora vamos falar da masculina.
Ucrânia e Chile, o primeiro desses jogos. A Challenger Cup é a segunda divisão da VNL, da Liga das Nações, né? Os times que não estão na Liga das Nações jogam a Challenger Cup e tentam subir para a temporada seguinte. Os melhores vão subir para a Liga das Nações. O campeão aqui ganha uma vaga na Liga das Nações, tá bom? A Ucrânia participou do pré-olímpico junto com o Brasil, estava no grupo junto do Brasil e mostrou ser um time arrumado, a Ucrânia, né? O ponteiro Plonitsky é a grande estrela do time da Ucrânia, joga num dos melhores times de voleibol do mundo, que é o Perugia, lá na Itália. Mas ele não vai jogar, né? Ele não vem para a competição, assim como outros jogadores importantes da Ucrânia. A Ucrânia está muito favorita contra o Chile, você vê que está pagando 1,09, mas ela está vindo com o time desfalcado. As casas de apostas estão colocando linhas muito baixas, pois a Ucrânia seria muito favorita, mas a gente sabe que o time não vai jogar completo. Então, a tendência seria que a Ucrânia ganhasse por 3-0, com parciais folgadas, se viesse com o time completo. Mas, como a gente já viu que não está vindo com o time completo, nós vamos nos arriscar nessa linha de acima de pontos, tá bom? Ou seja, que vai ser um jogo mais difícil e vai gerar mais pontos e mais sets. Então, a gente vai procurar como que estão as linhas de pontos, e eu vou já falar que o ideal é pegar entre até 140 pontos. Vamos ver aqui, ó, 139,5 e 143,5, tá bom? Vamos no 139,5. Ou 136, é mais seguro aqui, ó, gente. Acima de 136 pontos e meio, tá pagando 1,65, fica sendo essa dica oficial, tá bom? Acima de 136 pontos e meio. Gente, como que conta os pontos? Quanto mais sets tiver e jogos com mais pontos, tipo 25-23, é melhor do que se for 25-18, porque o time ganharam mais apertado e fizeram mais pontos. Então, por exemplo, que um set foi 25-20, isso dá 45 pontos. Aí o segundo set foi 25-21, isso dá 46 pontos. Você vai somando. Acima de 136 pontos e meio é uma boa dica, ainda mais se tiver 4 sets aí no jogo, tá bom? Essa fica sendo a dica. Vamos dar uma olhada então na Challenge Cup feminina. Tem República Tcheca e Argentina. Aqui um jogo equilibrado, a gente não vê grande favoritismo para o lado do favorito, que é a República Tcheca, não tanto quanto os outros jogos. A República Tcheca chegou na final da última Golden League e perdeu para a Suécia, que a gente falou ontem do time da Suécia, né? O time da República Tcheca vem evoluindo bastante nos últimos anos e enfrenta a Argentina, que é um time inferior do que a República Tcheca, tá bom? A República Tcheca tem mais jogadores experientes e mais armas para vencer a partida. Não deve ser um jogo fácil, não de 3-0, mas essas odds por volta de 1,60 são uma entrada de valor, segundo o nosso especialista do voleibol, tá bom? Ou seja, a República Tcheca é mais favorita do que mostra aqui. Isso significa que vale a pena apostar nessa vitória, que pode ser de 3-0, 3-1, 3-2, desde que a República Tcheca vença, a gente ganha essa aposta de 1,60, então achamos uma boa aposta de valor para vocês aí, tá bom? E agora, pessoal, eu vou para dicas de hoje, tá? Esses jogos acontecem hoje à noite. Enquanto você estiver assistindo as dicas, corre lá, basquete dos Estados Unidos, tá bom? Eu vou abrir aqui, é a WNBA. Tá aqui os jogos da WNBA. Nosso especialista em esportes americanos vai dar algumas dicas desses jogos, tá? O primeiro deles é esse aqui, ó, Connecticut Sun contra as Minnesota Lynx. A gente sempre está falando das Minnesota Lynx, né? O segundo melhor time da WNBA é o Connecticut Sun. Vai enfrentar o terceiro melhor, que são as Minnesota Lynx. Então, Connecticut Sun, que está como segundo melhor time, viaja para jogar contra as Minnesota Lynx. E a Connecticut Sun vem de uma boa vitória. Jogaram contra o forte time das Mercury, né? Já as Lynx perderam a última partida contra New York Liberty, que é o melhor time da liga, tá bom? E fizeram apenas 68 pontos na partida, ou seja, estão vindo de um jogo de baixa pontuação. As Minnesota Lynx têm 9 vitórias
de 10 partidas jogando em casa, como vai ser o caso aqui. Já as Connecticut Sun venceram 7 de 9 partidas como visitantes, o que mostra que teremos um bom equilíbrio aqui nessa partida. Os times possuem as duas melhores defesas do campeonato, tá? Por isso as linhas de pontos estão baixas, né? Por isso a gente acredita aí em poucos pontos. E os sites de apostas também estão meio espertos nisso aí. Para vocês terem ideia, esses times se enfrentaram uma vez só nessa temporada e chegou até a prorrogação, onde as Connecticut Sun venceram em casa por 83-82, tá bom? Durante o tempo normal, as equipes empataram 72-72. Isso dá 144 pontos, tá bom? A casa de aposta está apresentando a linha de corte em 151 pontos e meio. Vamos dar uma olhada? Total de pontos, ó, baixou para 150,5, tá? A linha de corte, mas aqui no Marsbet você tem outras opções, ó, bastante opções. A gente vai no abaixo de 151,5, que está pagando 1,83, tá bom? Ó, abaixo de 151 pontos e meio, está pagando 1,83. É só torcer para não empatar e ter prorrogação, claro, mas é uma ótima linha. E o Marsbet dá sempre essas outras opções, tá? Não são todas casas de apostas, às vezes só te dão a linha principal. Aqui você pode falar assim, olha, eu não quero arriscar muito, eu vou pôr mais pontos aqui. Então põe lá 153,5. Você tem 2 pontos aí de lambuja ainda para poder te garantir esse acerto e paga ainda 1,67, por exemplo, entendeu? Mas eu vou deixar como oficial aqui a linha de abaixo de 151,5, que paga 1,83, tá bom? Vamos tentar ver se a gente acha aqui, ó, outras linhas. Se a gente não achar essas linhas, nós vamos deixar a dica, porque tem casa de aposta que abre essas dicas, tem casa que não abre, e tem algumas casas que abrem só mais perto do horário do jogo. Enquanto abre aqui na tela a linha de jogadores, eu vou falando sobre uma delas. É a Nafisa Collier, tá bom? Ela é uma ala e a melhor jogadora do time das Minnesota Lynx. Ela tem como média 20,6 pontos por partida e 10,4 rebotes. A equipe das Connecticut Sun não possui uma boa reboteira, então a gente acredita que a Collier vai dominar nos rebotes, porque ela é quem tem na quadra o melhor rebote. Então, na primeira partida entre esses dois times, a Collier fez 31 pontos e 11 rebotes. Vamos ver como que está a linha de rebotes para ela. Vamos ver se tem essa linha aqui. A gente está vendo a linha de pontos apenas. Ainda não abriu a linha de pontos, tá? A Nafisa Collier aqui tem desculpa, não abriu a linha de rebotes, tá? Apenas a linha de pontos para mais de 19 pontos e meio ou para menos de 19 pontos e meio. Na primeira partida, ela fez 31 pontos, tá bom? Então, se você quiser ir em pontos, tá aberto já, mas a nossa dica vai ser em rebotes. Ainda não abriu e pode ser que tenha em outro site, tá bom? A dica é acima de 9 rebotes e meio. A gente acredita que ela vai conseguir facilmente aí acima de 9 rebotes e meio, ou seja, 10 ou mais rebotes para a Nafisa Collier, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo? As Washington Mystics contra Las Vegas Aces. Pois é, o time de Washington vai até Las Vegas. O jogo acontece às 11 da noite de hoje, tá bom? A equipe de Washington vai enfrentar o time de Las Vegas, que é mais forte, né? Las Vegas Aces é um dos grandes times aí da WNBA. As Washington Mystics tiveram nessa temporada 12 derrotas seguidas, tá bom? 12 derrotas seguidas e depois começou a melhorar o seu ritmo. Desde então, nos últimos 8 jogos, são 5 vitórias e 3 derrotas, né? Melhorou um pouco aí as Mystics. Já a equipe de Las Vegas ocupa a 5ª colocação no torneio, né? Vem de uma série muito boa de 5 vitórias seguidas, né? Jogando em casa ou fora, não é muito diferente para as Aces, porque elas vão bem em qualquer forma. Elas estão indo bem tanto fora de casa quanto dentro de casa. Nesse jogo, vão jogar em casa em Las Vegas. As Las Vegas Aces possuem o melhor ataque da WNBA, anotando 87 pontos por partida, 87 pontos e meio por partida. Já as Mystics têm a média aí de 79,3 como média. Então, no quesito defensivo,
as Washington Mystics são melhores. Elas, vamos dizer, cederam apenas 82,8 pontos em média, enquanto que a equipe de Las Vegas cedeu 83 pontos, ponto 2. Não é muita diferença, não. As casas de apostas acreditam em um jogo com muitos pontos e também acreditam numa vitória fácil de Las Vegas Aces. Olha só, tá pagando 1,07 para Las Vegas, ou seja, estão achando que vai ser um jogo muito fácil e a linha de corte de pontos está altíssima. Nosso especialista quer ir contra essa estatística de vitória fácil diante de um momento aí de reabilitação das Mystics. Elas estão começando a jogar melhor. Então, ele acredita que elas não vão vencer o jogo, mas também não vai ser uma vitória assim fácil. Então, vamos ver como está o handicap. Está em 15,5, tá bom? E a gente vai, então, que Washington Mystics mais 15,5 nessa partida. Essa é a linha de corte do handicap. A gente acredita que o Washington Mystics não vai perder por 16 pontos de diferença, então tem mais 15 pontos e meio a seu favor. Essa é a dica. Então, handicap para Washington Mystics mais 15 pontos e meio, tá bom? Tem outras opções de pontos, tanto maiores quanto menores. Você pode dar aqui, ó, até 18,5 para Mystics pagando 1,58, por exemplo. No Marsbet você tem essa opção, muitas linhas diferentes. E aí você escolhe uma mais segura, se você quiser. Se você tiver dúvidas também, você pode deixar nos comentários, se você não entende o que é handicap ou não está entendendo alguma coisa que a gente está falando, que a gente responde a sua dúvida no YouTube. Você deixa a sua dúvida escrita nos comentários, tá bom? E aí, para fechar, temos mais uma análise que é de jogadora aqui dessa partida. Enquanto abre, vamos falar aqui, porque é número de pontos, e aqui no Marsbet acho que vai aparecer essa opção. Essas duas equipes se enfrentaram faz 5 dias, né? Um jogo bem recente. A equipe das Aces venceu por 88-77 na casa das Washington Mystics. O jogo terá sim muitos pontos, como foi a previsão das casas diante de uma vitória fácil das Aces. As linhas de jogadoras da equipe das Aces estão muito altas por causa disso, né? A Stephanie Dawson, que é a central da equipe de Washington, tem uma média de 10,6 pontos e vai ter a dura missão de marcar uma das melhores jogadoras da WNBA, que é a A'ja Wilson, né? De toda forma, nosso especialista acredita que é um jogo de pontos e com base no último jogo há 5 dias, que a Stephanie fez 23 pontos, vamos pegar o over aqui, que deve estar na casa dos 12,5. Vamos ver aqui se está isso mesmo. Olha aqui, ó, a Stephanie Dawson, para fazer mais de 12 pontos e meio, 1,77. Tá? Ela fez 23 pontos no último jogo essa semana. Então, fazer mais que 12,5, acreditamos que essa vai bater tranquilamente. Ótima aposta para vocês aí. Eu confio no nosso analista de WNBA para fechar uma ótima dica, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, como eu falei, você deixa aí nos comentários. E eu lembrei aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma promoção rolando. Aí, quando chegar o nosso canal do YouTube chegar a 500 inscritos, nós vamos sortear 3 bonés do canal. Olha aqui, ó, com detalhezinho do lado, com detalhezinho na frente, até dentro, ó, tem o loginho aqui do BetBox e tem um com o loginho colorido, né? Pois é, você que curte boné, eu vou pôr por cima do fone aqui, ó, aí não dá, né? Deixa eu tirar para mostrar. Aí, ó. Você que curte um boné, nós vamos sortear 3 bonés entre todo mundo que fizer comentários nos vídeos. Então, vai em qualquer vídeo nosso, de preferência esses mais recentes, deixa um comentário, falando se você acertou uma dica que eu dei, ou uma dica que você quer para amanhã, fala assim, olha, analisa lá o jogo do meu time e tal, não sei o quê, e a gente vai pegar todo mundo que comentou nos vídeos e vai sortear 3 bonés e mandar para casa de vocês. Combinado? Amanhã tem mais dicas, fiquem de olho.